Crítica da ciência do Nietzsche. Nessa posição do Nietzsche ilustra-se também a partir da crítica que endereça a ciência. No início de sua produção, o filósofo atribui um papel privilegiado à ciência, tendo-se detido bastante no seu estudo. Com a sua filosofia de maturidade, as pretensões da ciência são postas em xeque no mesmo movimento que, como vimos agora, problematiza o conceito de verdade. Para ilustrar, vejamos um trecho do aforismo 344 de H. Ciência. Em que medida nós também somos devotos ainda? Na ciência, as convicções não têm nenhum direito de cidadania, assim se diz com bom fundamento. Somente quando elas se resolvem a rebaixar-se à modéstia de uma hipótese, de um ponto de vista provisório de ensaio, de uma ficção regulativa, pode ser-lhes concedida a entrada e até mesmo um certo valor dentro do reino do conhecimento, sempre com a restrição de permanecerem sob vigilância policial, sob a polícia da desconfiança, mas isso, visto com mais precisão, não quer dizer somente quando a convicção deixa de ser convicção, ela pode ter acesso à ciência. A disciplina do espírito científico não começa com não mais se permitir convicções? Assim provavelmente só resta perguntar se, para essa disciplina poder começar, já não tem de haver uma convicção e, aliás, tão imperiosa e incondicional que sacrifica a si mesma a todas as outras convicções. Pensa que também a ciência repousa sobre uma crença. Não há nenhuma ciência sem pressupostos. A questão, se é preciso verdade, não só já tem de estar de antemão respondida afirmativamente, mas afirmada em tal grau que nela alcança a expressão esta proposição, esta crença, esta convicção. Nada é mais necessário do que a verdade, e em proporção a ela todo o resto só tem um valor de segunda ordem, essa incondicionada vontade de verdade. O que é ela? Nesse aforismo, Nietzsche põe em questão o ideal de verdade da ciência. O texto inicia notando que as convicções não têm lugar na ciência, a menos que elas se rebaixem à hipótese e permaneçam sob vigilância, o que no fundo apenas traduziria a expectativa embutida nesse rebaixamento, qual seja a de que a convicção deixe de ser convicção, ou seja, um convencimento que se baseia em razões individuais ou de outrem, mas que não corresponde ao que chamaríamos de uma demonstração objetiva, no sentido, por exemplo, de uma demonstração de um teorema da matemática. Convicção pode, então, ser entendida como sinônimo de crença, daí o título do aforismo. Logo, a convicção, aquele que se crê, só entra aquilo que se crê. Só entra para a ciência quando cessa de ser crença, entrando então para o reino do conhecimento científico. O que Nietzsche nota, então, é que este domínio seria o princípio avesso a crenças ou convicções. A disciplina do espírito científico não começa com o não mais se permitir convicções, mas isso, no fundo, seria apenas uma convicção que sacrifica a si mesma a todas as outras, ou seja, a ciência que se pretende livre de crenças repousa sobre uma crença, que se expressa cada vez que se afirma e responde de antemão uma questão. Essa crença sobre a qual repousa a ciência é a vontade de verdade. Sobre a vontade de verdade, o leitor pode consultar o prólogo e os primeiros parágrafos da obra Para Além do Bem e do Mal, do próprio Nietzsche. Note-se com isso que a ciência também se insere na crítica que Nietzsche endereça à razão, à linguagem e à verdade. Nesse mesmo aforismo, na sua continuação, podemos observar como essa questão remete ao problema moral. Vontade de verdade, isso poderia ser uma velada vontade de morte. Dessa forma, a questão, não vontade de potência, como ele propõe. Dessa forma, a questão, por que ciência reconduz ao problema moral? Para que, em geral, moral, se vida, natureza e história são imorais. A questão da moral. A análise da moral de Nietzsche vincula-se com o diagnóstico que ele apresenta da razão e da linguagem. O trecho abaixo sai do parágrafo 2º da primeira dissertação para a genealogia da moral, ilustra bem esse ponto. Ora, para mim está na palma da mão, primeiramente, que essa teoria procura o foco próprio de surgimento do conceito bom no lugar errado e ali o põe. O juízo bom não provém daqueles a quem foi demonstrada a bondade. Foram antes os bons, eles próprios, isto é, os nobres, poderosos, mais altamente situados e de altos sentimentos, que sentiram e puseram a si mesmo e a seu próprio fazer como bons, ou seja, de primeira ordem, por oposição a tudo que é inferior, de sentimentos inferiores, comum e plebeu. Dissipados da distância que tomaram para si o direito de criar valores, de cunhar nomes dos valores, que lhes importava a utilidade. O ponto de vista da utilidade, precisamente referência a esse quente jorrar de juízo de valores supremos, que ordenam e destacam na hierarquia, é tão alheio e inadequado quanto possível
Aqui, precisamente, o sentimento chega a uma oposição àquele grau inferior de calor que toda prudência calculista, todo cálculo utilitário pressupõe, e não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas duradouramente. O patos da nobreza, né, e da distância, como foi dito, o duradouro e dominante sentimento global e fundamental de uma espécie superior de senhores posta em proporção com uma espécie inferior, com uma abaixo, essa é a origem da oposição bom e mal. O direito dos senhores de dar nomes vai tão longe que se poderia permitir-se captar a origem da linguagem mesma como exteriorização de potência dos dominantes. Eles dizem isto é isto e isto. Eles selam cada coisa e acontecimento com um sonho, e com isso como que tomam posse dele. Isso está em Nietzsche na sua Para a Genealogia da Moral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.